Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigo, você que faz parte do corpo de Cristo, meu muito boa noite. Estamos nós aqui em mais um dos nossos estudos, na nossa célula online. Todas as quartas-feiras estamos aqui trazendo uma palavra do Senhor ao coração do corpo de Cristo, da amada igreja do Senhor. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos e peço que você entre nesta campanha junto conosco de curtir, comentar e compartilhar e que você possa convidar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal para que nós possamos chegar ao número 1000, o tão esperado número 1000 de inscritos. Já passamos de 600, então estamos contando com você que logo, logo chegaremos ao número 1000. Que é importante que mais pessoas tenham acesso às palavras de vida eterna que você está tendo acesso nesse dia. Lembrando que esse estudo ele está apenas no nosso canal, então somente aos inscritos do canal que conseguem ter acesso e os compartilhamentos que cada um compartilha no grupo de WhatsApp, no Facebook, aos amigos, aos contatos. Então, se você acha interessante, por favor, entre, faça junto conosco esta campanha de disseminar a palavra do Senhor, porque como escrito está, o nosso povo perece porque lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas não têm o entendimento, e nesta noite nós vamos dar continuidade dos estudos do Apocalipse com o tema, o reino milenar de Cristo. Dá uma olhadinha aí, olha que linda esta imagem. Olha o que ela está nos dizendo, o que esta imagem quer nos dizer. Aí são os 12 tronos, todos os reis e sacerdotes, representando os reis e sacerdotes na presença do Pai e do Filho. Ali as bandeiras das nações, ó, o reino milenar de Cristo. Então, vamos dar nesta noite aqui um estudo, vamos meditar na palavra do Senhor e trazer o entendimento, uma clareza à nossa mente daquilo que está revelado, daquilo que está guardado para nós. Claro que isso é apenas um deslumbre, é apenas algumas poucas informações que nós vamos ter aqui que já vão nos deixar totalmente eufóricos, alegres, temente e ansiosos aguardando aquilo que está preparado. Mas nem perto o que eu possa dizer, o que eu possa aqui trazer de imagem ou trazer aqui com palavras, como diz o apóstolo Paulo, nada poderá se comparar ao que está preparado para aquele que o amam, aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu e aquilo que ainda nem chegou ao coração do homem é o que está preparado para nós. Então, quando nós lemos essas referências, lemos essas revelações que temos do que nos aguarda no reino milenar de Cristo, na eternidade futura, e isso já nos traz um grande temor, mas não dá para se comparar com o que está aguardado para mim e para você. Então, vamos lá? Leia comigo aí então essa passagem para nós relembrarmos do último estudo que nós fizemos no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 26 e 27, nos lembra, nos mostra da última semana, que é da onde nós estamos nos baseando agora, que são a última semana de Daniel. 90% da profecia de Daniel se cumpriu, então está faltando apenas a última semana, que são os 7 anos, né? O tão conhecido 7 anos, da onde que vem esta nossa fala desta passagem bíblica. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para tratar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e todas as profecias e para ungir o Santíssimo. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e dissolações foram decretadas. Com muito ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então aqui apenas para recapitular da onde que nós falamos, os últimos 7 anos, a grande tribulação será de 7 anos, 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para lá, da onde que tiramos essa referência, da onde que vem essa importante informação? Do livro de Daniel. Então veja o próximo slide aí, ó. Veja que 90% da profecia já se cumpriu, nós lembrando da nossa, dessa importante informação aí, ó, já estamos em 2020, só falta agora se cumprir esses últimos 7 anos. A última semana,
né, que a gente conhece como a Grande Tribulação. E os 4 principais eventos, que são vários eventos que acontecem nesse período, mas os 4 principais são o Anticristo, o arrebatamento da primícia, a Grande Tribulação e a volta de Cristo Jesus, ok? Veja o próximo slide aí, ó. Veja essas 4 imagens desses 4 seres, os 4 impérios que já se passaram. Escrito está lá em Daniel capítulo 7. Vamos ver o que está escrito lá em Daniel capítulo 7 e capítulo 2. Ele nos fala dos 4 impérios que imperaram. Daniel estava ali dentro do Império Babilônico, veja essa imagem ali, ó. Vamos fazer um paralelo entre Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Então, quando Nabucodonosor teve um sonho com uma grande estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, ele ficou perturbado e Daniel recebeu a revelação. E ele disse, rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro é o teu império, um império forte como o teu não haverá, mas depois de ti verá um outro império que será também forte, que é o Império Medo-Persa, e depois dele virá o Império Grego, e depois o Império Romano. E lá do capítulo 2 da visão da estátua, no capítulo 7 de Daniel, ele fala as características que vão se mover esses 4 impérios, e esses 4 impérios, eles estarão, todos eles de uma forma ou de outra, no último governo, naquele que se levantará para tentar dominar toda a terra um pouquinho antes de Cristo Jesus voltar. Ok? Então, apenas para fazer um paralelo, para que você se conecte, que no livro de Daniel existem essas figuras de linguagem que nos mostram, através de figuras, quão terrível seriam antes de acontecer e depois aconteceram. A história conta cada império desses, como eles agiram, como eles conquistaram, como eles foram extremamente estratégicos em guerras, em força, em sagacidade, em velocidade e em poder. Então, isso é muito importante nós olharmos para trás e saber que Daniel recebeu a revelação de algo que antes que acontecesse e depois, quando aconteceu, foi fácil fazer a conexão. E agora nós temos essa importante informação. Veja a próxima imagem ali, ó. O governo mundial de 7 anos. Isso, olha essa imagem ali. Então, da besta vai se levantar ali os 10 chifres e um desses chifres vai ter ali a fala maior, que vai ser o representante maior deste governo mundial de 7 anos. Lá em Daniel, escrito há mais de 2.600 anos atrás, já nos trazia essa revelação. Veja o que escrito está em Daniel, capítulo 7, versículo 23 ao 25. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, o Império Romano. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Preste atenção, ó. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, que significa 3 anos e meio. Veja a próxima imagem aí. Então, ó, o governo mundial de 7 anos, também temos um paralelo aonde? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13. Veja essa imagem aí, ó. A grande besta, o dragão, dando o seu poder ao anticristo, a besta que veio do mar. Escrito está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 8, assim, ó. Vi uma besta que saía do mar. Mar significa nações em profecia. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e uma em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi, ela era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, lembra do império lá de Daniel, boca como de leão, lembra das imagens lá de Daniel? O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono com grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguia a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade
a besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses, que significa 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqui, então, nós temos essa referência muito importante do livro de Daniel e no livro de Apocalipse, deste período aonde, dentro dos 7 anos, quando o anticristo, esta besta que recebeu o poder do grande dragão para dominar, para ter toda a autoridade sobre a terra, esse governo mundial, num período de 7 anos aproximadamente, ele vai se levantar com grande poder, com grande autoridade, e ele terá, durante um período, que período será esse? Isso é muito importante. Vamos ver que período será esse. Veja a próxima imagem aí, ó. Isso ali, ó, os 1260 dias, no livro de Daniel, mostra isso. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Também nos mostra no livro de Daniel, capítulo 12 e capítulo 7. 42 meses, onde nós lemos agora em Apocalipse, capítulo 13. 3 dias e meio. Apocalipse, capítulo 11, as duas testemunhas. E que tudo isso significa 3 anos e meio, ok? Então, veja comigo, quão importante é essa data, como que nós temos que ter esta referência, porque se a Bíblia nos mostra, tudo tem um porquê. Não é por nada que esse número ele está ali de formas diferentes. E veja esse próximo slide que eu vou mostrar para você. Ó. Veja ali, ó. A última semana de Daniel, 7 anos. Olha ali o nosso mapa mental, né? Essa palavra certa, mapa mental. Dentro dos 7 anos da última semana de Daniel, então nós temos 3 acontecimentos importantíssimos que dão início aos 7 anos, que é a aparição do anticristo, no meio dele, nos 3 anos e meio, provavelmente o arrebatamento da primícia, e no final dele, que é a volta de Cristo Jesus, a segunda volta de Cristo Jesus. Então está bem especificado ali, 3 anos e meio para cada lado, mostrando dentro dos 7, que 7 significa perfeição, do plano de Deus. Deus decretou um plano num período X, e esse plano vai ser executado no período X, aqui referenciado como a última semana, como 7 anos, assim nós entendemos. Então, na primeira parte ali, olha, o que vai acontecer de interessante? Um dos assuntos, é claro, as 2 testemunhas, na primeira parte dos 3 anos e meio anteriores, e depois, ali, ó, cessar o sacrifício, o sacrilégio terrível, o início da grande tribulação. Isso é muito importante, que foi dado essa autoridade. Lembra de Apocalipse capítulo 4 ali, o primeiro cavaleiro branco? Então, o Satanás, o Lúcifer, o anticristo, toda essa turmada aí, foi-lhe dado esse poder. Eles estão cumprindo uma função, eles estão cumprindo um objetivo que Deus os permitiu fazer. Um juízo que virá sobre toda a terra e aqueles que não obedeceram ao Senhor e nem aos seus princípios e não aceitaram ao seu Filho amado Senhor Jesus. Ok? Então, o cavaleiro branco sai, a ele é dado a autoridade para vencer, inclusive, os santos. Ok? Então será neste período, a partir dos 3 anos e meio dos 7 anos. Então isso é muito importante nós lermos. Veja essa próxima imagem também, porque no livro de Daniel nos traz essa informação. Ó, os 1290 dias de Daniel. O que vai acontecer nesse período? A batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. Veja comigo, como nós estamos estudando Daniel, e a gente faz esse paralelo com o Apocalipse, porque Daniel é o livro de Apocalipse, de revelações no Antigo Testamento, entre os profetas, é claro, né? Mais os profetas. Então leia comigo ali, ó. Daniel capítulo 12, versículo 10 ao 12 diz assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, ou seja, não vão dar voz à verdade, não vão aceitar a verdade. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim.
a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. Preste atenção. Então, mais essa informação nós temos. Então, 1.260 dias, no livro de Daniel, 3 anos e meio, e aqui ele está dizendo que haverá algo muito interessante que acontecerá num período de 30 dias, depois dos 1.260 dias, finalizando ali os 3 anos e meio, dos 7, haverá mais 30 dias. O que acontecerá nesses 30 dias? Vamos lá. Veja comigo aqui, ó. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 ao 16. Nós já sabemos, né, que é a batalha do Armagedon. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, Então eu vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão nos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Ok? Então, veja aí no nosso mapa mental, vamos dar uma olhadinha de novo ali, ó, os 1.290 dias, a batalha do Armagedon. Olha que interessante isso. Então, dentro dos 7 anos, da última semana de Daniel, nós temos os 3 grandes eventos ali, e quando Jesus volta, ele volta finalizando, fechando ali os 7 anos, a última semana. Quando Jesus volta, o que vai acontecer? Então, veja comigo ali, ó, nos 30 dias, 1.260 dias, que está dentro dos 3 anos e meio dos 7 anos, há mais um acréscimo. E Daniel diz, olha, vai acontecer algo muito interessante, muito importante num período de 30 dias. Então, cuidem muito bem esses 30 dias. Então, o que vai acontecer nesses 30 dias? Olhe comigo ali, ó, a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo que opera em todos nós. É Ele que opera, é Ele que faz acontecer todas as coisas. Então o Espírito Santo vai ser pleno em tudo. A primeira coisa que Ele vai fazer, Cristo voltou, ressuscita-se os mortos. Os mortos ressuscitarão. E quem é que vai fazer essa ressurreição? O Espírito Santo. Feito isso, que será num abrir e fechar de olhos, lembra? Num abrir e fechar de olhos, não é num piscar de olhos, não. O olho está fechado e ele abre. Será muito rápido essa ressurreição de todos aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição, quando Cristo Jesus voltar. Jesus voltou. Fecha-se os 7 anos, a última semana de Daniel. Aí Daniel diz que terá mais 30 dias. E nesses 30 dias o que acontecerá? Os mortos ressuscitarão. Vai demorar 30 dias? Claro que não, mas só para que você entenda que no período de 30 dias algumas coisas acontecerão, e uma delas é essa: os mortos ressuscitarão. Jesus voltou, os mortos ressuscitam, e aí depois quem? O que vai acontecer? Leia ali comigo. A primeira ressurreição, a transformação dos corpos. Aqueles que estiverem vivos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses ali, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Então imagina que festa maravilhosa, que dia tremendo e maravilhoso, quando todo olho o verá, a volta de Cristo Jesus, descendo sobre as nuvens, junto com as primícias e todo o seu exército de anjos. E aqueles que aqui estiverem verão primeiramente os mortos ressuscitar, uma ação poderosa, plena do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo naquele momento sendo manifesta a todos os olhos do universo inteiro, de toda a criação de Deus. Então os mortos ressuscitarão.
E os mortos ressuscitando na sequência, ou seja, os vivos estarão olhando, vendo os mortos ressuscitando, glorificando e adorando ao Rei da Glória, glorificando e adorando aquele que é, que era e que naquele momento está vindo, não há de vir, está vindo, que é Cristo Jesus. E aqueles que estiverem olhando, observando de joelho, deitado, não sei qual vai ser a posição, se eu estiver ali, certamente será de joelhos, com as mãos levantadas, dizendo: oh, ele veio, que maravilhoso será esse dia. E de repente, os corpos desses que estiverem vivos, somente os que estiverem vivos em Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus, terão seus corpos transformados. Aí, se estiver machucado, a ferida vai desaparecer. Todas as coisas desta terra, né, o que é mortal se tornará imortal. O que é corruptível se tornará incorruptível. Então, um corpo transformado. E de repente será elevado. Começaremos, aqueles que vivos estiverem aqui neste tempo, após a grande tribulação, a igreja de Cristo Jesus que não subiu no arrebatamento da primícia, vai ser elevada aos céus. Como nos diz ali o apóstolo Paulo, serão arrebatados ao céu, próximos de Jesus, vamos estar ali junto nas fileiras e vamos nos reunir. E ali eu coloquei ali, ó, veja ali de novo ali, ó, organização para a batalha. E aí vai ter uma organização para a batalha. Então, Jesus, o nosso general de guerra, aquele que no livro de Apocalipse recebe da mão do Pai o quê? O que ele recebe lá? Aquele livro, e naquele livro tem os 7 selos. O que é aquilo ali? Um planejamento de guerra. Então o general de guerra naquele momento diz: olha, queridos, fiquem aqui, fiquem assim, se posicionem assim, e agora nós vamos à peleja, nós vamos à guerra. Mas, esse momento, todos estaremos ali na região de Jerusalém, na região de Israel, que estará desolada. Mas, naquele momento, o Senhor se estabelece ali, aguardando e esperando, como nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 16, onde nós lemos que daí o anticristo vai fazer o quê? Os espíritos malignos sairão pela terra, reunirão os reis, e eles se lançarão, que são os 10 chifres, né? Se lançarão para aquela região de Israel, ali no vale do Armagedon, para guerrear contra o anticristo, contra o verdadeiro Cristo, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anticristo e os seus exércitos virão ali, se reunirão, será uma grande batalha, mas só haverá um vencedor e somente um irá lutar. Quem irá lutar? Eu não irei lutar. Os que estiverem, a primícia não irá lutar. Aqueles que foram ressuscitados, aqueles que foram transformados não irão lutar. Somente o Senhor Jesus irá lutar, e com a força da sua palavra. Ele liberará uma única palavra e todos serão consumidos e mortos com a espada que sairá de sua boca. Tremendo isso, né? Maravilhoso isso. Que grandioso será essa batalha, onde nós estaremos observando, os nossos olhos estarão vendo aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram e não aceitaram a Cristo Jesus e a sua verdade e a sua misericórdia e a sua graça, serão ali naquele exato momento, virá o juízo sobre eles, porque eles não quiseram a Cristo Jesus. Tiveram todas as oportunidades e eles disseram: não queremos a Cristo, não queremos o seu reinado, nós queremos a besta, nós queremos o anticristo, nós queremos o falso profeta, nós queremos o dragão, nós não queremos Jesus, não queremos a Deus. Então, ali virá o juízo sobre eles. Cada um deles, todos os reis da terra, todos os exércitos que estiverem ali para pelejar contra o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, irão perecer. O que o anticristo vai falar para eles, eu não sei. Como ele vai conseguir, mas os 3 espíritos, eles enganam, né? São espíritos enganadores. Um exemplo para que você tenha uma ideia, você já deve ter assistido alguns filmes de extraterrestres, né? Por exemplo, tem o filme Dia da Independência. Então, provavelmente vai ser algo mais ou menos nesse estilo. Olha, nós temos que nos levantar contra aquele povo, aquele pessoal que está lá em tal lugar, porque são tudo extraterrestre, eles vão tomar a nossa terra e nós temos que lutar contra... Não sei qual vai ser o argumento que eles vão usar, mas vai ser algo nesse sentido. Eles vão se achar na possibilidade, no direito e na condição de tentar lutar contra o verdadeiro Deus, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acredita nisso? Eles terão essa petulância, eles terão essa imaginação de se levantar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olha essa próxima imagem ali, ó. Ou melhor, apenas para finalizar. Então vai
vamos ter ali a batalha do Armagedon. Então, nesses 30 dias, dos 1260 dias, dos 3 anos e meio, mais 30 dias, conforme Daniel, então vai haver uma preparação de guerra. Tanto o Senhor vai estar juntamente com os ressuscitados e os transformados, os corpos transformados ali, organizando a sua posição, como também o anticristo estará organizando o seu último ataque contra Jesus Cristo na região de Israel, próximo ali na região de Jerusalém. Então, nos 1290 dias vai acontecer a batalha do Armagedon. Veja a próxima imagem. Olha que imagem linda. Podem vir. Olha que imagem linda. Cavalos e cavaleiros de fogo, anjos do Senhor, e aquele que é, que era e que há de vir estará ali, aguardando e esperando. Podem vir todos os reis da terra, pode vir anticristo, pode vir falso profeta, podem vir. Que imagem, né? Leia comigo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Diz assim: os 1290 dias, a batalha do Armagedon. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e ele guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiram, vestidos de linho fino e branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele ferirá todas as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne dos reis, dos generais e de todos os poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então eu vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha que tremendo isso. Então, o que acontecerá nesses 30 dias após o fechamento da última semana de Daniel, quando Cristo voltou, vai acontecer esta batalha. E esta batalha, ela vai ser determinante e fundamental para o início do reino milenar. A volta de Cristo, ela estabelece o reino milenar de Cristo, está estabelecendo o seu reino milenar. Então, enquanto Cristo está com os seus, organizado o seu exército, o anticristo também reunirá o seu exército e virá contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu e você estaremos ali, ou ressuscitado, ou como primícia, ou como corpo transformado, estaremos ali fazendo parte das fileiras do exército de Cristo Jesus. Mas nós não batalharemos, somente Jesus batalhará, somente Ele vencerá. E como nos mostra aqui o livro de Apocalipse, capítulo 19, ele vai lançar no lago de fogo o falso profeta e o anticristo. E o que mais acontecerá nessa batalha que é importante que eu e você saibamos? Veja comigo ali a próxima imagem. A prisão de Satanás. Olha que imagem fantástica essa imagem. Olha que imagem bonita. Um anjo forte lançará no abismo, num lugar ali onde estará preso durante 1000 anos, como diz lá o apóstolo Pedro, né, que o Satanás ele está ao nosso derredor como um leão buscando nos
tragar. Então, ali referenciando este leão, o leão que tenta nos tragar, um único anjo forte fará isso. Veja que escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ok? Então, meus queridos, olha que interessante isso. Então, essa informação de Daniel, esses 1290 dias, mostra o quê? Essa ação que vai acontecer. E será importante nós entendermos e compreendermos isso, que como falei no início dessa ministração, no início desse estudo, que se nós deslumbrarmos o pouco que a nossa mente consegue imaginar, o pouco que a nossa mente consegue entender das revelações do livro de Apocalipse, isso nos traz um temor, nos traz uma ansiedade. Quando eu digo ansiedade, porque eu anseio, eu aguardo, eu quero que isso aconteça o mais breve possível, nesse sentido. Então, aquela ansiedade positiva, aquele aguardo necessário e positivo. Então, eu sei que vai ser assim, ou vai ser parecido com isso, que com certeza será 1000 vezes maior do que a nossa mente, os nossos olhos possam imaginar e possam ver, ok? Então, temos uma outra informação muito importante também no livro de Daniel. Veja a próxima imagem ali, ó. Os 1335 dias, as recompensas. Olha que linda essa imagem. Apenas para que você comece, assim como eu, a deslumbrar o que está nos aguardando. Os 1335 dias, as recompensas. Leia comigo então o que está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 10 ao 13, diz assim: Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Aqui está, olha, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quem está dizendo isso é o anjo Gabriel, que está trazendo as revelações ao profeta Daniel. Então ele está dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele, afortunado é aquele que alcançar o fim dos 1335 dias, dos 3 anos e meio, ali que nós já falamos. Quanto a você, Daniel, siga o teu caminho até o fim. Você vai descansar, você vai morrer, você vai descansar. E então, no final dos dias, quando houver a ressurreição, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Glória a Deus. Então, os fins dos 1335 dias será o início das recompensas, o conhecido tribunal de Cristo, que não é o mesmo do grande trono branco. O grande trono branco é lá na segunda ressurreição, mas nós vamos falar disso depois, tá? Esse é o tribunal de Cristo, é o momento onde ele vai nos trazer as recompensas. Leia comigo o restante, então. No livro de Daniel nos mostra que aqueles que chegarem neste momento serão bem-aventurados, serão felizes, serão pessoas realmente diferenciadas, serão abençoadíssimas, porque receberão os seus galardões. Leia comigo, está escrito em Mateus 5, do versículo 3 ao 12. Bem-aventurado, felizes, afortunados, são aqueles, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores, os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa que vocês terão nos céus. Glória a Deus. Agora você
lê diferente esta passagem bíblica, né? Agora você entende totalmente diferente essa passagem bíblica. Ela não é apenas uma passagem muito bonita, muito linda. Ela está referenciando ao dia da recompensa. A recompensa daqueles que não terão recompensas nessa terra, mas terão recompensas na eternidade. Os pacificadores, os misericordiosos, os humildes, aqueles que realmente passaram por todo o processo e conseguiram chegar no final dos 1335 dias, sendo ali ressuscitado ou transformado, receberão as suas recompensas. Glória a Deus. Então, linda essa passagem, né? Agora você tem uma visão diferente das bem-aventuranças. Então, as recompensas que nos aguardam estão bem ali. Nesse dia, elas nos serão colocada a todos eles. E para finalizar esse entendimento e esta compreensão, eu quero que você leia comigo agora Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 35. E com certeza você entende que faz todo sentido, todas as referências que nós estamos colocando aqui, para que você se posicione no tempo e nas ações que acontecerão, possivelmente acontecerão no futuro ou muito breve, em o nome de Jesus. Leia comigo então Mateus 25, 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele as separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai e recebam por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e lhe vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a algum ou qualquer um dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Faz sentido para você? As recompensas? Faz sentido para você? Sim ou não? Então, nesta passagem bíblica de Mateus 25, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tiver vencido, lançado para o lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, ter destruído e derrotado todos os reis e exércitos que estarão ali tentando, ou melhor, não vai haver chance nenhuma para eles, serão todos destruídos. Haverá ali a ressurreição, toda aquela parte, né? Então os que estiverem vivos, o Senhor vai dizer: bom, então agora eu vou começar a separar aqui todas as nações durante um período. Que período será esse? Um período de 45 dias, porque é o que Daniel nos diz: olha, bem-aventurados, felizes são aqueles que chegarem aos 1335 dias, porque nesse período será o período onde o nosso Redentor, o nosso Rei dos Reis, estará galardoando, estará dando as recompensas aos seus
eleitos, aos seus salvos, aos seus súditos. Então será lindo e tremendo, não vou poder falar tudo agora, isso aqui tem horas para falar só sobre questão de recompensa, o tribunal de Cristo e assim por diante, a gente tem muita referência, mas aqui é o básico para que você se posicione, você tenha uma visão, um mapa mental dos acontecimentos e tema e se prepare para eles. Tema é como a gente sempre entende, temor é reverência, respeito, consideração, levar em consideração todas essas informações e esses acontecimentos que acontecerão, né, provavelmente nessas ordens que nós estamos aqui entendendo e compreendendo. E não, claro que não nessa magnitude, será muito maior. É além do que a nossa imaginação, que os nossos olhos possam ver, que a nossa imaginação possa imaginar. É muito além do que isso que está referenciado aqui. Mas já dá para nós termos uma base, já dá para termos uma alusão, assim, já dá para visualizar algo nesse sentido. Ok? Então, meus queridos, aqueles que passarem pela grande tribulação, imagina você que vão passar ali com muita dificuldade. E aqueles... Assim como referenciado está lá no profeta, né? O profeta Elias que disse, olha, Senhor, por favor, tira a minha vida porque só eu sobrei. Jezabel e o rei Acabe ali, olha, eles derrubaram todos os profetas. Os profetas se corromperam, todos estão servindo a Baal, só eu sobrei. E Deus disse, não, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho 7.000 profetas que estão guardados e muito bem guardados. Eles estão sendo alimentados de pão e de água. Você não é o único, não. Eu cuido dos meus, eu zelo pelos meus. E é isso que vai acontecer aqui nesse período da grande tribulação. Muitos serão alimentados, muitos serão cuidados. E por isso que ele diz, olha, vocês que ajudaram os meus pequeninos, vocês até receberam a marca. Olha o que eu estou dizendo, meu Deus do céu. Mas a marca era apenas na pele, não era na mente. Vocês tinham-me no coração. Vocês tinham princípios em vocês e vocês ajudaram. Vocês alimentaram, vocês cuidaram, vocês visitaram, vocês se colocaram em risco para ajudar os meus. Então, meus queridos, venham para cá. Mas vocês que tiveram oportunidade e não ajudaram os meus pequeninos, vocês receberam a marca da besta literalmente, não apenas na pele, mas na mentalidade, na ideologia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que terrível dia será para aqueles que ouvirão estas palavras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Apartai-vos de mim e vão para o lago de fogo que está preparado para Satanás e os seus anjos. Não era para vocês, mas vocês assim o quiseram. Então, vão com eles, sigam o caminho deles, porque esse é o caminho de Satanás e os seus anjos. Ok? Então esta passagem ela é muito forte. Então nos 1335 dias será um período de recompensa nesta terra. Então eu e você nos levantaremos, estaremos ali sendo honrado pelo Senhor, estaremos recebendo galardão, estaremos recebendo coroa, estaremos recebendo posicionamento, mas eu vou falar disso no próximo vídeo que nós vamos ter aí, porque vai ser maravilhoso e lindo entender essas coisas, para que você veja que vale a pena ser fiel, para que você saiba que vale a pena buscar ao Senhor, que vale muito a pena, porque o que está nos aguardando não se comparará. Não se comparará. Como diz o apóstolo Paulo, né? As tribulações desta vida não se comparará com a glória que há de vir. Então, meus queridos, se preparem em nome de Jesus. Amém? Então veja aí o próximo slide ali, ó, mantendo esse nosso mapa mental para que você entenda e compreenda e marque, né? Tenha essa visualização nos seus olhos e marque na sua mente. Então, depois que Jesus volta, o que acontece? Ali, Jesus voltou, há um preparo de 30 dias ali dos exércitos que vão tentar lutar contra Jesus e o seu exército, e haverá ali nos 1290 dias o quê? A prisão do diabo por 1000 anos. Isso! Então, quando o diabo for preso por 1000 anos, o que vai acontecer? Teremos mais 45 dias, e esses 45 dias provavelmente serão o período onde receberemos os galardões, o tribunal de Cristo, o primeiro tribunal de Cristo. Depois tem o grande trono branco, que é lá no final, mas nós vamos falar sobre isso. Então, o final dos 1335 dias, o tribunal de Cristo, onde receberemos a recompensa.
olhe bem essa imagem, guarde essa imagem, nós vamos caminhando com ela agora, porque no próximo vídeo nós vamos finalizar aí esse entendimento, essa compreensão de forma básica e bem objetiva, o reino milenar de Cristo. Então, meu querido, espero que você tenha aprendido mais um pouco, você tenha entendido alguma coisa nesse sentido. E se você acha importante esses estudos, acha importante esse material que nós estamos disponibilizando, então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então, marque pessoas, indique para pessoas, peça o que elas acham sobre isso. Será que faz sentido, não faz sentido? Porque escrito está em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E procurarão daqui, e procurarão dali, e a ciência se multiplicará. Então aqui está havendo revelações da parte de Cristo Jesus, do Espírito Santo que habita naqueles que se dedicam às profecias, daqueles que se colocam e se preparam para receber as revelações de Cristo Jesus pela palavra. Amém? Então aqui está um simples estudo, muito objetivo para que a gente entenda essa primeira parte do reino milenar de Cristo, que vai estar acontecendo após a volta de Cristo Jesus e será tremendo e maravilhoso, ok? Veja o próximo slide então aí. Nós já falamos sobre todos esses assuntos, lembrando ali que nós estamos ali já dentro do reino milenar de Cristo. A volta de Cristo Jesus, ela faz a abertura do reino milenar, mas tem esses acontecimentos importantes. E o próprio reino milenar de Cristo, que no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre como vai ser, pelo menos aquilo que a Bíblia nos mostra, o que ela nos revela de como será o reino milenar de Cristo, para que eu e você tenhamos desejo, vontade de estar neste lugar tremendo e maravilhoso e não tenho dúvida que será. E depois nós vamos falar sobre o juízo de Satanás e a eternidade futura. Então será tremendo e maravilhoso, mas já estamos quase no fim. Se você não assistiu os vídeos anteriores para ter uma noção, ter um acompanhamento, ter um panorama dos principais eventos do livro de Apocalipse, então assista desde o primeiro e você vai mantendo uma sequência e você vai criando uma visão, você vai criando um panorama, porque esse foi o nosso objetivo quando iniciamos esses estudos, para que o livro de Apocalipse se torne um incentivador, se torne realmente as revelações que as pessoas tenham temor, tenham amor, desejo e vontade de se santificar e buscar aquilo que nele está revelado. Amém? Como escrito está lá em Apocalipse capítulo 1, né? Aqueles que leem e guardam essas palavras são bem-aventurados e receberão as recompensas que escritas estão naquele livro de revelações. Então são grandes as recompensas, ok? Então, meu querido, em nome de Jesus, faça isso, esteja junto conosco aí, comprometido de curtir, comentar e compartilhar. Se você tem alguma interpretação diferente, coloca ali, eu quero ouvir também, quero ler, e na medida do possível eu quero também poder esclarecer ou contribuir ou mudar alguma coisa, porque de forma alguma nós queremos dizer que nós temos a verdade, que nós estamos falando a verdade absoluta, não. É aquilo que o Senhor tem nos dado, é aquilo que o Senhor tem nos revelado, é a dedicação que nós temos, o estudo que nós temos, e o Senhor tem nos trazido esse entendimento, essa compreensão. Então gostaria que você, com todo amor e carinho, pudesse também aí entender e compreender e ver se faz sentido esses estudos que nós estamos aqui trazendo, ok? Glória a Deus. Veja o próximo slide aí então, meu querido. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Próximo slide ali. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém.